Ele voltou, irmão. Boa noite, amado crente. Boa noite, irmão. Mais graça. Amém. Abra sua Bíblia em Salmos. O tema para nós meditar hoje é a multiforme graça de Deus. A maneira que Deus ele trabalha em cada um de nós. É interessante que, para entender essa multiforme que Deus trabalha entre nós, eu vou usar uma ilustração aqui sobre a nossa energia. A nossa energia, ela aqui é 220. A potência que essa energia está dando para essa lâmpada. Mas sabemos que a mesma energia, ela com o computador, ela tem que baixar a voltagem. E essa energia também ela serve para a gente beber uma água gelada, serve aqui para você ouvir um som, né, mais alto, serve para você assistir uma televisão, um filme no momento que você está em casa. E, então, essa é a multiforme da energia. Então pense, irmão, que cada um de nós, Deus, ele tem doado certo tipo de poder para cada um de nós. Para a gente, cada um de nós é trabalhar no seu corpo, fazendo aquilo aonde cada um de nós fomos chamados por Deus. Salmos, capítulo 2, os homens, os príncipes da época, se rebelaram contra Deus. Estavam querendo se rebelar contra Deus. E isso pode acontecer, às vezes, até com cada um de nós. Cada um de nós podemos estar se rebelando contra o ungido de Deus. E pensando que a gente saindo da presença de Deus, nós vamos ser bom com isso. E Deus, Ele ri dessa situação. Vamos ler comigo aqui em capítulo 2, versículo 1. Porque se empurece os gentios, e os povos imaginam coisas vãs, e os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, ao que ele diz, versículo 3, roubamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita no céu. Deus ri. O Senhor zomba deles. Irmão, uma das coisas mais perigosas deste mundo, a gente querer achar que estamos presos, que a gente não pode fazer nada, porque nós estamos impedidos pelo
pelo ungido do Senhor. E esses príncipes, esses reis, como fala de príncipe, reis, sacerdotes, eles tinham essa linha de pensamento. Eles se levantaram contra o ungido do Senhor e falou: vamos romper essas cadeias. Do céu, o Senhor olha desse povo e ri e zomba. Irmão, cada um de nós estamos aqui hoje. No momento que eu estou falando aqui, eu estou assoprando o fogo de Deus. No momento que Ele rompe essa misericórdia de eu estar aqui com vocês, no decorrer da semana, no decorrer do dia, no momento que Ele corta esse fogo, ouviram uma coisa inércia. Ouviram um barro que com o tempo ele vai ser destruído. Então, essas pessoas, elas tinham essa linha de pensamento que queria romper o laço que ela tinha com Deus. E no momento que fazemos isso, pensando que rompemos o laço com Deus, até mesmo saímos do meio do corpo do Senhor e andamos por aí, Deus ainda está ligado com cada um de nós através desse sopro que Ele está transmitindo para você. Então, quando Ele corta essa relação, você vai aparecer num mundo totalmente espiritual, totalmente um canto que não pode mais, de maneira nenhuma, mudar mais nada. Se nós rompemos essas cadeias e pensando que rompemos, Deus ri. Deus ri. E aí, a pessoa acha que pode ficar longe da presença de Deus. De maneira nenhuma, irmão. Essa é a multiforme graça de Deus em cada um de nós. Ele sonda a sua mente, Ele sonda os seus pensamentos, Ele sabe o que você vai falar antes mesmo de você dizer. Ele conhece o nosso íntimo, Ele conhece o nosso coração. Ele sabe. E Ele está ligado com você através desse sopro divino. Efésios capítulo 3, Paulo, ele tinha uma preocupação com aqueles irmãos, que era realmente uma igreja gentílica. E essa igreja, através dela, Paulo, ele fala que ele estava preso em cadeias, mas ele
ele estava livre no Senhor. E eles falam com aqueles irmãos: irmão, não se preocupe comigo. Eu estou só cumprindo ainda a cruz do Senhor. Eu estou cumprindo ainda o sofrimento do Senhor. Não se preocupe comigo. Não deixe que minhas cadeias deixe vocês parados. Mas vão adiante. Capítulo 3, versículo 1 diz assim: por essa causa, eu, Paulo, sou um prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós. Por causa que ele falou tanto de Cristo, que ele passou a ser prisioneiro. Ele mostra que ele estava preso, literalmente aqui, por amor daqueles irmãos, pelo evangelho que ele tinha ensinado. E o que ele vai falar no versículo 10? Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora nos principados e nas potestades e nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito estabelecido em Cristo Jesus, Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso e confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleceis nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Então, a multiforme sabedoria de Deus, ela vai ser conhecida através de você. A maneira que Deus ele vai chamar aquela pessoa para poder usar aquela pessoa no trabalho dele. Então, a multiforme graça de Deus, ela só vai ser conhecida tanto para nós aqui, aprender a viver como cidadãos celestiais, ou para o povo do mundo. Porque nós estamos aqui, irmão, dia por dia, aprendendo a ser um verdadeiro cristão. Por que eu digo um verdadeiro cristão? Por que eu estou falando isso? Quando você nasce, queira que não queira, você é um ser humano. Você é um ser humano. Mas, se você não aprender a ser ser humano, o que você vai ser? Então, aqui é onde a gente aprende a ser um cristão. É através da multiforme sabedoria de Deus que a igreja vai ser conhecida nos principados, nas potestades, nos lugares celestiais. Tudo que a gente faz, os irmãos do passado, que nenhum deles estão mortos, nenhum, que morreram na carne, se entregaram a Jesus, eles não estão mortos, mas eles estão nos lugares celestiais, olhando para essa igreja. Olhando para você. Está olhando para cada um de nós. Se realmente nós estamos cumprindo
o que realmente fomos chamados a fazer. Então, as crianças desse bairro, os adultos desse bairro, eles vão conhecer Deus se ele abrir o seu coração e que a igreja ela está pronta a mostrar a sabedoria de Deus, a mostrar o fruto do Espírito. Porque quando o jovem ele nasce, mas se ele não for disciplinado, como hoje é o dia dos pais, disciplinado pelo seu pai, o que acontece? Ele vira um homem além da margem, vira um marginal, vira uma pessoa que não tem amor, vira uma pessoa que não tem escrúpulo para tomar alguma coisa de você. Por quê? Porque ele não foi educado, ele não foi disciplinado, nem pelo pai, nem pela mãe. Sabemos que tem criança órfã e não tem nenhum adulto para proteger ela. Então, tudo isso, irmão, a igreja, a sabedoria de Deus, só pode ser conhecida. Não é através da televisão, não é através do rádio, através da igreja, através de cada um de nós. E cada um de nós estamos trabalhando nessa multiforme. Veja eu, veja o irmão Sérgio, veja o irmão Cício, veja aqui o irmão Elton, veja o irmão do Estrela, cada um no seu setor de trabalho, cada um no seu chamamento. Imagina eu cuidando das finanças. Eu ia dar dinheiro para todo mundo. Cada um, irmão, foi chamado com a sabedoria de Deus para trabalhar naquilo que Deus ele chamou a cada um de nós. Então, essa é a vontade de Deus. Versículo 14. Por causa de mim, põe o joelho diante do Pai. Paulo ele se colocava lá preso, pensando nos irmãos. E olha a referência que ele tinha aqui diante de Deus para pedir alguma coisa, para que a igreja tivesse crescimento. Ele se colocava de joelho. Eu não estou dizendo que se colocar de joelho, não, seja um mandamento. Mas ele mostra aqui a preocupação, porque isso era o costume do judeu. O judeu era acostumado realmente a orar de joelho. Dizem as pessoas que sabem da Bíblia que o irmão de Jesus ele tinha os joelhos como fossem joelhos de camelo. Por quê? Porque virava calo de tanto orar. Tiago, ele tinha um joelho grosso de se prostrar e de pedir pela igreja. Então, quando esses irmãos oram, eles oraram para hoje ter essa igreja. E eles estão tudo lá no céu, no seio de Abraão.
A Bíblia vai dizer que no céu mesmo só tem Cristo e Deus e o Espírito Santo de lá para cá. Só tem. Mas todos seriam Abraão. Estão olhando para a nossa vida. Estão orando, olhando por nós. Se você for lá em Apocalipse, os irmãos que tinham sido mortos, perguntando, Senhor, quando é que o Senhor vai realmente vingar, vai trazer o juízo sobre essa terra? E Deus, Ele ainda está sendo grande. Ele diz, deixa-se cumprir o número daqueles que ainda vão ser inscritos no livro da vida. E esse nome que vai ser escrito no livro da vida, ele vem através de você, ele vem através de mim, no nosso dia a dia. Então, Paulo, ele tinha essa preocupação. Versículo 15, de que toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, nos conceda que seja fortalecido no poder mediante o seu Espírito no homem interior. O que Paulo estava pedindo para nós? Olha o que Paulo estava pedindo aqui para os irmãos da igreja de Atos, que o Espírito Santo tomasse conta do homem interior. Tomasse conta disso. Então é esse pedido. Para quê, irmão? Versículo 17. Assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando arraigado. Raiz. O Espírito Santo quer fazer raiz em você e em mim. E ele só pode fazer de uma só maneira. Qual é a maneira? Oração, estudo da palavra e evangelização. Falando da sua fé. Demonstrando a sua fé. Então, é assim que nós vamos ser arraigados, alicerçados em amor. Se a gente não estiver buscando, a gente não vai conhecer o amor de Deus verdadeiramente. A gente vem só para as reuniões. A gente não está preocupado com nada. Se eu vim para a reunião, eu estou legal. Eu estou em paz com Deus. Eu não leio a Bíblia. Orar é um prato muito pesado. Evangelizar. Não precisa mostrar a salvação. A gente exercita a nossa salvação através do testemunho. O testemunho aqui é falar da sua fé ao seu próximo. Isso é o testemunho. Você não vai se esconder de maneira nenhuma, como alguns anos atrás, há 12 anos, existiam alguns irmãos da Igreja de Cristo que era detetive, que eles só sabiam que ele era irmão quando acontecia alguma coisa. Então, irmão, nosso cristianismo
o Espírito Santo, Paulo, ele fala aqui no versículo 17, que nós temos que estar arraigados e alicerçados em amor. E eu só vou compreender esse amor se eu estiver buscando, ouvindo o que o Espírito Santo ele está me ensinando. Hoje, numa escada de 3 metros, deu uma paulada na minha cabeça. Que a minha esposa ela não queria nem olhar o que tinha acontecido lá dentro do banheiro. Foi um grito enorme que eu dei. Mas uma paulada. Aí eu fiquei assim um pouco com medo, porque fez só inchaço, inchou. E eu fiquei com gosto de sangue, ainda estou com dor aqui. Mas, e o que aconteceu com ela? No dia das mães, ela se acidentou. E eu me acidentei no dia dos pais. Fui trocar uma luz alta. E eu puxando negócio da caixa d'água, a caixa caiu, então a escada caiu. Para você ver, eu me acordei bem, ali, fiquei com meus cachorros, fui lá fora, mas eu não sabia o que vai acontecer comigo daqui a 3, 2 minutos. E a gente tem que estar trabalhando. Um dia eu perguntar o certo cidadão, se Jesus viesse hoje, o que você... Não, ele está fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo. Por quê? Porque ele vivia a cada momento aguardando essa nossa experiência. Nós estamos aguardando essa nossa experiência. Versículo 18. A fim de os poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade de Cristo. Olha a oração que Paulo está fazendo para aqueles irmãos, para os irmãos, compreender juntamente com todos os santos qual é a largura de Cristo, qual é a altura de Cristo, qual o comprimento e qual é a altura, qual é a profundidade de Deus. É isso aqui que Ele quer que a gente caia de cabeça. Comece realmente a querer amar as coisas de Deus. Profundidade. Aí, às vezes, a gente usa no jargão. Irmão, não vou trazer aqui uma passagem que já nós conhecemos nada. A palavra de Deus é infinita. Você olha para uma coisa, você olha para outra coisa. Eu fiz um esboço aqui e eu não estou pegando esboço só pelos versículos que eu estou usando. Mas aqui vai soltando as palavras de Deus. Vai soltando. Então, toda essa sabedoria, toda essa profundidade, todo esse cumprimento, tudo isso, irmão, só pode ser vencida através dos santos. E os santos são vocês. Os santos sou eu. Se eu ficar calado, uma pessoa vai para o inferno. Se eu falar, ela pode tomar a decisão dela ir para o inferno ou não. Mas o que eu tenho que fazer é falar, é mostrar o estado espiritual que aquela pessoa está vivendo aqui na terra.
É isso, irmão. Cristianismo é isso. Se você quiser soltar as amarras, Deus vai rir de você. Ele vai dizer: eu lhe dei a salvação. Eu mandei meu filho como sacrifício para lavar teus pecados. Teus pecados eram tão enormes que tu não podia dar nada por ele se não fosse o sangue do meu filho. Então é isso. Só o sangue de Cristo cobre os nossos pecados. Nada mais. Nada mais. Nem prata, nem ouro cobre os pecados. Mas os pecados mais, o sangue de Cristo cobriu os meus pecados. Ele cobre qualquer pecado. Depois que ele cobre, a Escritura diz que você é uma nova pessoa no corpo do Senhor. E quando você é uma nova pessoa, você passa a ser esse embaixador, essa pessoa que está aqui nas trevas, mas está resgatando as pessoas das trevas para Deus. Você é uma pessoa que está na embaixada, mas você não é mais dessa nação. Você é da nação lá do alto, onde Cristo está. E os demais. É isso, irmão. Vamos continuar aqui em Colossenses, capítulo 1. Bem vizinho aí. Eu não vou dizer que estou terminando, porque é uma covardia. Mas só mais esse versículo para terminar sobre a multiforme graça de Deus. Capítulo 1 de Colossenses, versículo 13. Veja aí, irmão. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aonde cada um de nós aqui, nós estávamos nas trevas. Irmão, nós não tinha nada. A gente tinha trevas. Mas ele teve o amor. Ele teve a misericórdia. Ele olhou para você e enviou o seu filho. Para que todo que nele crê não pereça, mas tivesse a vida eterna. Saindo das trevas para o reino do Filho do seu amor. Olha o versículo 14, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Nós temos, irmão, a remissão dos pecados e a remissão através do sangue de Cristo. Cada um de nós era trevas, vivia nas trevas. E o que a gente poderia fazer para ter salvação? Só aceitando o plano de Deus, aceitando a misericórdia de Deus. E aí a gente passa a ser filho de Deus. Não tem outra maneira. Meus pecados foram tirados. Eu fui perdoado.
Você não era melhor do que ninguém. Você está em Deus. 1 Pedro, capítulo 4. Muitas pessoas, ela às vezes faz uma grande chacota. Ele não aceita mais como você vivia. E diz assim: rapaz, esse negócio de crente não dá certo. Mas vamos ver o que a palavra de Deus diz, capítulo 4, versículo 1. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, quer dizer que ele morreu por você, agora você deve armar-se também do mesmo pensamento. Qual o pensamento? De misericórdia, de gratidão, de santificação, de profundidade, de altura, de cumprimento. Ele quer isso de você. O mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Para que no tempo que resta na carne, já não viva de acordo com as paixões dos homens. Com as paixões dos homens. Hoje é um dia de paixão dos homens. Os homens hoje devem ser Semana Santa. Se é carnaval, se é dia dos pais, se é dia das mães, é festa, é festa, é festa. Por quê? Porque eles foram ensinados de outra maneira. Eles não têm a mente de Cristo. Olha só o que ele vai falar no versículo 3. Porque basta, irmão, o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscência, borracharia e bebedice, orgias, devassidão e idolatria. Por isso, difamam-nos, estranhando que não concorrais com eles ao mesmo exceção de devassidão. Eles ficam irados com você, como você não mais participa da rodinha do escárnio, da rodinha de coisas erradas. Mas o apóstolo Paulo diz: basta o tempo decorrido e deixe-se executar a vontade da sua carne. Basta. Só basta. Versículo 10 e 11. Servimos uns aos outros. Servimos uns aos outros. O dom que recebeu, o bom despeseiro da multiforme graça de Deus. Se alguém fala de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça na força que Deus supre, para que todas as coisas sejam Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o domínio, pelos séculos dos séculos. Amém. Então, olha aqui o que ele fala. Ele diz que nós devemos estar na multiforme graça de Deus, servindo uns aos outros. A igreja, ela foi estabelecida na terra para servir o mundo e uns aos outros. Quando Jesus veio, ele chegou na terra,
E estava aqui uma mulher, uma filha doente. Não, uma filha endemoniada chegou para ele: Jesus, a minha filha, o demônio pegou ela. Aí ela era de outra nação. Um mostra Fenícia, outro mostra outra coisa. Eu fiquei em dúvida. Mas Jesus disse: eu vim dar alimento, eu vim dar pão aos filhos da casa. Eu não vim alimentar os cachorros. E essa mulher falou: mas Senhor, os cachorros comem do que cai à mesa dos filhos. Você é esse espírito que tem a capacidade de tirar os demônios das pessoas. O que Jesus fez? Ele disse: olha, eu não vi tamanha fé. Pode ir para casa. O demônio já saiu. Então, a multiforme graça de Deus, ela é proposta para a igreja. Você e ele. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, vamos ao Senhor. Possamos sempre estar em gratidão a essa graça do Senhor que nos foi confiada. Irmãos, quarta-feira, tudo de doutrina. Sábado já é sábado agora, né? Vai ter aqui um estudo com as crianças, aqui no bairro. No próximo sábado vai ter o nosso campal aqui, também no bairro. Vai ser logo mais embaixo, na casa do Robson. Eu venho a visitar algumas vezes, no estado ali, aquela redondeza organizando, e fazendo esse trabalho, no qual eles apresentam a da palavra. Irmãos, eu estou falando do Leonardo, vai ter que se internar de novo amanhã. Vamos orar por ele, vamos recordar a vida dele, e falando dos frutos. Oremos. Santo Deus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, eis-nos aqui, Senhor. Que o Senhor possa ter recebido esse culto que foi para ti, Senhor, dedicado a ti, que veio ter chegado a ti com um aroma suave, Senhor Deus. Que o Senhor possa ter recebido nossos louvores, nossas vidas, e que possamos, Senhor Deus, sairmos alimentados aqui da tua palavra. Possamos buscar, Deus, o teu pleno conhecimento, as tuas grandezas, a profundidade, a largura, o comprimento, Senhor Deus, as coisas infinitas que vêm de ti. Somos muito limitados. Perdoa, Senhor Deus, a nossa fé pequena. Perdoa se ainda não entendemos, não compreendemos, Senhor Deus, a magnitude, a grandeza do teu poder, do teu trabalho, nossas vidas. Tira as escamas dos nossos olhos, Deus, abre os nossos olhos, que possamos ter força e vigor e te amar, Deus, por toda a nossa alma, por todo o nosso poder, por todas as nossas forças, e que nunca, Senhor Deus, venhamos fazer como os grandes desse mundo, os sábios, os poderosos, os reis, as autoridades, Senhor Deus. É por isso que o Senhor confiou a tua palavra, teu evangelho, a tua sabedoria aos pequeninos, que possamos ser humildes, que possamos ser pequeninos, pois os grandes, os reis, as autoridades querem, Senhor Deus, se desligar de ti, querem tirar as ataduras, Senhor Deus, querem achar que são autossuficientes, que não precisam do Criador, que não precisam, Senhor Deus, de ti, mas que não venhamos ser, Senhor Deus, como esses, que não venhamos usar a nossa liberdade para a libertinagem, para fazer as coisas segundo a nossa obra. Já é suficiente, já é o bastante. Toda orgia, toda maldade, inveja, maledicência, murmuração, homicídio que nós fizemos com os outros, toda maldade que já fizemos no passado, já basta, o Senhor não precisa mais, queremos voltar à nossa velha natureza. Ele nos ensina, Senhor, a nos equiparmos, a nos armarmos com todo o teu poder, com as armaduras, Senhor Deus, que é para cada um de nós, com a fé, com a esperança, com o amor, com a unidade, com a habilidade, com o fruto do Espírito Santo que nos faz, Senhor Deus, vencer
esse mundo que jaz no maligno, mas nós somos forasteiros, somos embaixadores aqui, e que possamos cumprir o nosso papel de atalaia para o louvor e glória do Teu nome, Senhor. Abençoa a Tua igreja aqui na terra, abençoa a Tua igreja aqui no Barroso, no José Val, nos interiores, onde quer que ela possa estar reunida, os irmãos que se reuniram. Te pedimos para nossas vidas, nossos lares, entregamos nas Tuas mãos. Te pedimos em especial pela vida de Leonardo, Senhor, que está lutando contra essa doença, Senhor Deus, e que ele venha entender e compreender que a maior doença que ele tem que lutar, assim como nós também temos que lutar, é a doença espiritual, é a doença do pecado que leva à morte eterna. Possamos confiar e entregarmos as nossas vidas em Tuas mãos. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.